Buenas pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a motivação dos alunos. Eles estão desmotivados, são preguiçosos ou sem perspectiva? Bora lá? Bom, para começar falando sobre isso, eu acho que é importante a gente atentar a um discurso do senso comum que está permeando a sociedade, que é justamente essa questão de que os alunos estariam hoje sendo preguiçosos e que haveria um tipo de aluno no passado que era muito motivado, que fazia tudo, que cumpria todas as tarefas, né? E infelizmente eu já ouvi de vários professores e professoras, de educadores, né, sobre essa questão e às vezes recaindo nesse senso comum e apelando para um senso de nostalgia dos alunos do passado. E no campo da ciência da educação, ou de qualquer ciência, a nostalgia ela nubla os sentidos porque ela acaba gerando emoções. Então a gente não pode analisar dessa forma. Claro que a gente tem dados hoje que mostram uma certa dificuldade dos alunos com as etapas escolares e de pensar a educação. Por exemplo, a gente tem a geração neném, né, com 10 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham. Isso com dados de 2022. Mas a gente não analisa por que eles não trabalham, por que eles não estudam. E eu trago essa discussão aqui no canal porque às vezes é muito fácil atribuir a um sujeito que não está aprendendo que ele é preguiçoso, que o sujeito não quer aprender, que está desmotivado, que enfim, uma série de razões que acabam sendo internalizadas no sujeito e que daqui a pouco o sujeito acaba abandonando o processo escolar. E não é tão simples assim. Analisar o problema da motivação dos nossos alunos no Brasil atual, no modelo atual de educação, no modelo pedagógico que nós temos, requer uma análise de processo pedagógico, de ensino-aprendizagem e de ciência da educação. Então vamos lá tentar entender esse panorama. A primeira coisa que eu acho que é importante entender hoje é que existem vários modelos de inteligência. As pessoas, diferente do que a gente entendia no passado, porque as pesquisas eram escassas, hoje a gente entende que as pessoas aprendem de diferentes formas. Todas as pessoas têm uma forma específica de aprender. E hoje a gente tem teorias científicas no campo da educação para embasar isso. Teoria piagetiana, teoria junguiana, teoria do Vygotsky. Diferentes formas de pensar a inteligência humana, inclusive para pessoas que têm transtornos de aprendizagem, que era uma coisa que não se debatia no passado, né? Quando alguns professores e professoras falam aí sobre um aluno ideal lá no passado, que escutava, que aparecia todos os dias na aula, que aprendia, muitas vezes se ignora esse aspecto, e se ignora o aspecto também do modelo de educação, que era um modelo muito mais autoritário, um modelo muito mais bancário, um modelo que o aluno chegava na sala de aula, ele não tinha interferência de redes sociais, ele não tinha interferência da tecnologia, tinha que estar ali, tinha um processo de obedecimento ao professor e a figura docente, seja por uma violência institucional, seja por uma violência física que esse sujeito iria sofrer, às vezes na sala de aula e às vezes fora da sala de aula. Então tem tudo isso aí para entender. Agora falando sobre motivação específico, o discurso principal que a gente tem hoje é que os alunos estão desmotivados. Mas a gente não pensa sobre o que é a motivação. O ser humano é um ser, né, que está predisposto à aprendizagem. Nós aprendemos desde o momento que nós nascemos. Quando nós nascemos, nós aprendemos a nos comunicar com as pessoas que são nossos progenitores, com as pessoas que nos cuidam. Nós aprendemos a pedir comida, nós aprendemos a sobreviver, nós aprendemos a ler o mundo. E com o nosso processo de crescimento, nós aprendemos a andar, nós aprendemos a falar, nós aprendemos a balbuciar, nós aprendemos a nos comunicar também. O que acontece é que, dentro de um modelo educacional que a gente tem hoje, essas coisas acabam sendo direcionadas. Então, direcionadas, a gente aprende outras coisas também. A gente aprende a ler, a gente aprende a escrever. Um exemplo básico é pegar uma criança. As crianças são extremamente curiosas e vivem perguntando por que isso, fulano, por que aquilo, por que tal coisa, por quê. E a gente para de perguntar o porquê ao longo da nossa vida por conta do nosso modelo educacional, que evita que a gente pergunte o porquê cada vez mais. Mas esse porquê ele revela uma nuance importante, que o ser humano é um ser predisposto à aprendizagem, né? E aqui é importante entender a motivação intrínseca. A motivação intrínseca, ela é interna ao sujeito, ou seja, ela está voltada à realização de objetivos por conta própria e objetivos próprios do sujeito. O indivíduo motivado intrinsecamente, ele procura o novo, ele procura conhecimentos diferentes, ele procura diferentes formas de pensar e resolver problemas. O que a gente tem tido hoje na educação brasileira, pensando bem, na verdade é uma redução gradativa da motivação intrínseca. Porque se você analisar, quando os alunos chegam no quinto, sexto ano, começa um processo de reprovação estudantil. E com isso,
Não há o novo, não há o diferente, não há formas de resolver problema. A escola de repente perde sentido e a motivação intrínseca do sujeito ela cai drasticamente. E aí isso leva a mais reprovação, leva a fracasso escolar, até que enfim leva à expulsão escolar. Porém, o modelo de educação que a gente tem hoje, dentro da sociedade organizada como ela está, é uma outra forma de motivação, que é a motivação extrínseca. Né? Motivação extrínseca é aquela motivação externa ao sujeito. E ela é muito presente hoje por conta da lógica, né, econômica que nós estamos colocados, do mercado de trabalho, da lógica capital, de que a pessoa precisa estudar para se qualificar mais, e se qualificando mais ela pode ascender no mercado de trabalho, e ascendendo no mercado de trabalho ela pode ter melhores condições de vida e pode ter um trabalho estável que mantenha as condições materiais de vida que ela precisa para sobreviver. Então muitas vezes a gente acaba confundindo na sala de aula a motivação extrínseca com a motivação intrínseca do sujeito. Grande parte dos nossos alunos não tem mais motivação intrínseca, especialmente aqueles que acabam reprovando, mas permanecem na escola por uma motivação extrínseca. Primeiro, a questão legal, né, a obrigatoriedade escolar, depois a questão voltada à lógica mercantil e do mercado de trabalho, do mercado de capital. Daí eu entro em algo que é importante a gente pautar. Será que os nossos alunos hoje eles estão de fato desmotivados, eles são preguiçosos ou eles estão sem perspectiva de futuro? Né? O modelo atual de educação já deu os seus sinais de fracasso. Né? A gente tem 200 anos de uma educação sistematizada no Brasil, feita para os grupos que vêm historicamente dominando os meios de produção da sociedade e que vem historicamente se mantendo como uma classe dominante, como 1% de pessoas que são ricas, né? Que se mantêm com o status privilegiado e mantêm a sua casta de privilégios, fazendo aí uma diferenciação muito importante entre conhecimento intelectual e conhecimento manual. As grandes escolas privadas no Brasil, que são voltadas para o ensino das elites, têm uma grande abordagem de conhecimento intelectual que os sujeitos aprendem a pensar o mundo, aprendem a resolução de problemas, aprendem metodologias, como eles falam, metodologias ativas, em que o sujeito é o principal expoente na aprendizagem. Enquanto na educação popular, na educação do povo, nós temos um processo de conhecimento manual dado. Ou seja, o aluno ele aprende através de um livro didático, através de um processo violento de educação bancária, em que o professor diz e ele aprende, e ele está ali por uma motivação extrínseca de terminar aquela etapa e conseguir um trabalho. Vide, por exemplo, o ensino médio integrado com o técnico, em que a motivação extrínseca do sujeito não é uma motivação intrínseca de aprender, de saber fazer, de dominar o conteúdo de formação integral e humanística, mas chegar ao final do ensino médio com um diploma técnico para que ele possa se inserir no mercado de trabalho. E eu digo de um fracasso do sistema educacional porque, historicamente, quando os alunos perdem sua motivação intrínseca e mantêm a extrínseca, eles acabam expulsos da escola porque grande parte dos alunos não vê sentido naquilo que está sendo colocado. Em 2020, nós tivemos 7 milhões de crianças sem escola. Ainda hoje nós temos 1,5 milhões de pessoas que não frequentam a escola. 20% da população não terminou alguma etapa da educação básica. 20 milhões, né, seriam, então, na lógica do senso comum, preguiçosos. Ou seria o sistema educacional que está colocado, que na verdade não traz à tona essa motivação intrínseca que é característica do ser humano de querer aprender a aprender, de querer buscar conhecimento, de querer buscar mais aprendizagem. É claro que dentro disso também a gente tem um trabalho extremamente precarizado nos professores lá no chão da escola, né? Que é muito fácil eu falar aqui no vídeo de ter motivação intrínseca e você conseguir motivar os seus alunos quando você está trabalhando com 5, 10 alunos, por exemplo. Mas é extremamente difícil você fazer uma motivação aos seus educandos quando você trabalha com 40 educandos, 50 educandos numa sala de aula. Então também tem essa relação governamental de uma escola do povo que é inchada, de que insere cada vez mais alunos, de que não dá oportunidades para esses alunos, de que força uma motivação extrínseca, mas não dá uma perspectiva para que eles adquiram um conhecimento humanístico e coloca muito mais gente em uma sala de aula do que a ciência da educação diz que é possível viabilizar uma aula com qualidade, que os alunos entendam o conteúdo, que eles entendam a importância do que eles estão fazendo, que eles sejam motivados a fazer aquilo que eles estão fazendo e que mais importante de tudo, eu acho, no campo da motivação intrínseca para os sujeitos é que os sujeitos relacionem aquilo que eles estão estudando
com o mundo que eles estão vivendo. Que é geralmente o que acontece na universidade, né? Para quem vai para a universidade e escolhe um curso que gosta, você tem uma motivação intrínseca dentro do curso. Você quer fazer, você quer aprender, volta aquela ânsia, aquela coisa de querer aprender, de querer saber fazer, de querer descobrir novos conhecimentos e acaba despertando uma coisa importante. Na educação básica, infelizmente, a gente não tem isso, porque ainda é um modelo de educação tecnicista, de conhecimento manual, de livro didático, nada contra o livro didático, já falei sobre isso aqui no canal, mas o livro didático sendo usado erroneamente de uma forma de educação bancária que não liga os conhecimentos que estão sendo ensinados a uma utilidade ou uma perspectiva de por que esses conhecimentos são importantes. E isso está diretamente relacionado com a motivação intrínseca dos alunos. Tá? O que está também relacionado com políticas públicas e a falta de tempo e remuneração e precarização do corpo docente para trabalhar. Então, a gente tem que analisar muito esse discurso, seja como pessoas interessadas na educação, como professores e professoras, o discurso do aluno vagabundo, do aluno preguiçoso, porque isso acaba culpabilizando o sujeito, e não a lógica do sistema em que o sujeito está inserido, e não o sistema escolar em que o sujeito está inserido, e não o sistema pedagógico, o modelo pedagógico que nós estamos reproduzindo. Então eu deixo aqui de novo a pergunta. Os nossos alunos hoje, com todo esse fracasso, esses dados de exclusão e fracasso escolar que eu apresentei, eles são preguiçosos ou eles estão desmotivados ou com falta de perspectiva? Então esse foi o vídeo dessa semana. Se você curtiu, deixa o gostei aí embaixo, se inscreve no canal. Se você quiser apoiar o canal e o meu trabalho, que é uma coisa muito importante para continuar fazendo esse trabalho, você pode fazer um Pix a partir de R$1 para oleonardodeandrade@yahoo.com. E não esquece de me seguir nas redes sociais em @prof.leonardodeandrade. Uma lua, um queijo e um beijo.